Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar um artista que é considerado um revolucionário. E por que nós podemos considerá-lo como um revolucionário? Porque a sua quebra de paradigmas, a sua quebra de padrões, a sua nova forma estética de compor as suas obras, ela se tornará uma base, uma inspiração para os impressionistas. Então, o Manet, de certa forma, ele pode ser considerado um precursor das inovações estéticas, da ousadia e da coragem que os artistas impressionistas levarão a cabo naquele contexto de tradicionalismos, de convencionalismos, onde os críticos eles tinham as suas definições muito conservadoras do que era e do que não era arte, inclusive rotulando como inferiores, como déficits tecnicamente aqueles artistas que buscavam inovações, que buscavam novas formas de compor a sua arte, de compor a sua pintura. Sobre o Edouard Manet, é importante nós falarmos que ele se torna na Europa um dos pioneiros em se libertar das convenções estéticas, técnicas e até mesmo gostos da sociedade europeia ocidental. Vocês bem sabem, nós já comentamos bastante sobre isso aqui no curso. Nós tínhamos, durante muito tempo na Europa, definido aquilo que era e aquilo que não era arte. E o Edouard Manet, ele é um dos pioneiros em ir contra tudo aquilo que era imposto como um padrão. É claro que ele não inicia desde o comecinho de sua carreira como esse artista totalmente libertador, que não estava muito interessado nas convenções e imposições estéticas, técnicas e sociais. Mas ao longo de sua carreira, ele vai realmente cada vez mais se libertando dessas imposições, se libertando desses academicismos, desses convencionalismos, e por conta disso pode ser considerado, como falado anteriormente, um grande precursor das inovações que os impressionistas colocarão na arte europeia ocidental e que se tornarão como inspiração e como influência para os demais movimentos, sobretudo das vanguardas artísticas históricas europeias. No que diz respeito ao impressionismo, nós consideramos o Manet como um de seus pioneiros, de seus grandes precursores, por conta da experimentação, da valorização e dos estudos e de como esses estudos eram aplicados em suas obras a respeito, sobretudo, do jogo de luz, de sombra e de cor. Então, por conta desses experimentos, desses estudos e da forma que ele inseria isso em suas obras, nós o consideramos como um grande precursor, nós o consideramos como uma grande base influenciadora para os impressionistas. As suas obras também, em determinado grau, elas continham tendências realistas. Nós vamos analisar daqui a pouquinho uma série de obras e vocês vão conseguir perceber essas tendências realistas que as suas obras, que as suas pinturas contemplavam. E por falar sobre isso, sobre o que ele retratava, sobre o que ele contemplava e quais eram os temas das obras que ele conseguiria colocar em prática esses estudos e as suas experimentações, nós temos, em sua maioria, a vida contemporânea ao seu período, claro, de vivência da cidade, principalmente de Paris. Então nós temos em suas obras cenas urbanas, cafés, públicos, grandes públicos, mulheres em ambientes públicos. Ele gostava muito de retratar mulheres em suas obras, eventos sociais. Então, nós temos uma pluralidade de temáticas quando nós estamos levando em consideração a vida de Paris
nessa transição do século XIX para o século XX, que vocês devem imaginar, conforme nós já conversamos bastante aqui, que era bastante movimentada. Eu trouxe agora uma série de obras, nós vamos analisar essas obras. Daqui a pouquinho eu vou parar em uma específica, porque essa uma em específica ela é bastante importante para os nossos estudos, mas eu gostaria sempre que vocês observassem nas obras que estarão na sequência, como que essa tendência realista ela é aplicada, como que esses estudos do jogo de luz e sombra é contemplada na obra do Edouard Manet, porque assim nós conseguimos fazer com que a teoria ela fique visível na prática. E vocês conseguem, em qualquer prova, em qualquer processo, em qualquer contexto, detectar esses estudos e essas experimentações. A primeira obra que eu trago para vocês é O Bebedor de Absinto, uma obra de 1859, em que o Edouard Manet busca retratar nessa pintura algo que era muito típico e muito costumeiro nas ruas e nos lugares urbanos de Paris naquele contexto do século XIX. Inclusive o absinto, essa bebida alcoólica, ela é bastante contemplada em muitas obras de muitos artistas. Vale, inclusive, em algum momento nós conversarmos sobre isso em uma videoaula, em um bate-papo ao vivo ou em um módulo específico sobre isso, de como que o absinto, como que essa bebida, ela vai aparecer constantemente na vida e na obra de muitos artistas. E aqui vocês conseguem visualizar não só uma temática, como um jogo de luz e sombra, um estudo de luz e sombra e uma tendência figurativa realista nessa composição. A próxima obra é uma obra de 1863, uma obra do Manet, chamada Olímpia, onde nós temos no primeiro plano, já de destaque, uma representação feminina nua. Inclusive, sobre isso, a próxima obra ela é bastante importante em nossos estudos. Muito provavelmente vocês já devem ter visto essa pintura, Almoço na Relva, ou quando vocês estão resolvendo questões, ou quando estão pesquisando nas apostilas e nos livros que vocês usam para estudar. Essa obra ela é muito marcante, porque vocês devem imaginar que na época, no século XIX, como acontecia de nós termos polêmicas em torno de obras que retratavam mulheres nuas na pintura europeia. Essa pintura ela causou uma grande controvérsia e polêmica na época, porque, inclusive, segundo os estudos e as observações da época, muitos desses personagens, inclusive a mulher que está em destaque, poderiam ser identificados na sociedade francesa do período. O olhar da mulher diretamente para o espectador da obra como algo provocante, desafiador, é bastante polêmico. O quadro, como vocês estão observando, não só por conta da temática, mas por conta da técnica a respeito de como ele vai configurar esse ambiente, jogo de luz, jogo de sombras, pinceladas, tudo isso faz com que as convenções acadêmicas elas fossem, de certa forma, abandonadas nessa configuração. Como vocês devem imaginar, a obra ela foi rejeitada pelo salão oficial e ela foi exposta no chamado Salão dos Recusados, Salão dos Excluídos, que aconteceu na França nesse período. Essa obra ela é bastante importante porque ela é realmente uma obra marcante no início do movimento impressionista, daquele contexto impressionista, como uma representação que vinha, como nós falamos bastante, a romper, a ser um exemplo de rompimento com as convenções estéticas da época. Nós temos também a sua obra Jovem Flautista, uma pintura de 1866, As Bolas de Sabão, uma obra de 1867, a Execução de Maximiliano, de 1868. Então, aqui vocês conseguem observar a questão das pinceladas mais soltas. Há uma estética, claro, figurativa, mas como que pouco a pouco nós estamos abandonando as convenções estéticas e academicistas. Essa obra, Monet pintando em seu barco, de 1874, é um grande exemplo do rompimento com a estética formal. Aqui vocês conseguem observar que nós temos sim uma obra
com estética figurativa, eu consigo detectar os elementos. Mas as pinceladas elas estão muito visíveis, vocês conseguem observar, as pinceladas estão visíveis, os contornos não estão nítidos, é uma obra com tendência figurativa, mas muito diferente daquilo que nós vimos, por exemplo, no neoclassicismo, ou seja, aqui com o Manet, nós conseguimos observar muito claramente e na prática aqueles rompimentos que nós estamos falando desde o início de quando nós começamos a trabalhar sobre o impressionismo, porque o impressionismo ele abre essa era de rompimentos, ele abre essa era realmente de abandono gradativo e gradual das convenções estéticas e academicistas. Beleza? Bom, esta foi a nossa aula neste vídeo. No próximo vídeo, nós vamos estudar sobre o triunvirato clássico do impressionismo francês, ou seja, estudaremos Monet, Renoir e Degas. E eu espero te ver daqui a pouquinho no próximo vídeo, beleza? Grande abraço!